Olá, gigantes! Sejam bem-vindos a mais uma Academia de Gigantes que semanalmente abre suas portas para receber você que está inscrito nos nossos canais, que acompanha a gente por uma das redes onde está presente o Academia de Gigantes. Ao meu lado, a minha amiga, a jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo maravilhoso. E logo, logo a gente vai ter o quê? Prêmio Gigantes do Ano, que você não pode ficar fora dessa. Um prêmio que vai acontecer em Portugal em junho de 2025 e você pode saber um pouco mais acessando o nosso site www.academiadegigantes.com.br. E agora, Paulinha, quem é o gigante que está com a gente hoje? Olha, como não deixar que as nossas emoções nos adoeçam? Já por aí você vai descobrir quem é o gigante hoje. O gigante hoje é Eduardo Baruco. Ele é conselheiro consultivo, psicanalista e especialista em medicina tradicional chinesa. Ele fala sobre como nos equilibrar para combater o estresse e as doenças psicossomáticas, que eu acho que é o mal do século. Mas enfim, Eduardo Baruco, obrigado por ter vindo. Fala. Quase todo mundo tem propensão a ter um dia de ira. Como não sair dando cadeirada nas pessoas ou tentar engolir a raiva? Olha, primeiro, Paula e Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, um prazer. Agora, como não fazer isso? Em primeiro lugar, eu diria que é assim, tudo parte de dentro. Então, se a gente não se conhecer, a gente vai sair dando cadeirada. Ou se a gente não der cadeirada, a gente vai sair triste das situações. Ou se a gente não sair triste das situações, a gente vai sair com medo, ou muito preocupado, ou agitado, independente do tipo de reação, que é função do nosso temperamento, que é uma coisa lá ancestral. A gente tem dentro da gente toda a fórmula que faz com que a gente enxergue o mundo, a nós mesmos, aos outros e reaja às situações mediante isso. Então, eu diria, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando não quer sair dando cadeirada nos outros, é entender por que eu estou dando cadeirada nos outros, que me fez dar a cadeirada nos outros, né? Então, porque engolir a raiva também não é legal. Não, de forma nenhuma. Por isso que o principal é a gente entender o que está dentro da gente, né? Dá pra gente dizer o seguinte, nós temos uma lente que fica lá no nosso inconsciente, que começa a ser construída, na verdade ela é construída de diversas maneiras, principais duas maneiras que constroem a nossa lente. A primeira delas, com 6 meses de gestação, lá no intrauterino, na barriga da nossa mãe, a gente já tem o nosso sistema de processamento emocional no cérebro, sistema límbico, com o mínimo de maturidade para conseguir captar emoções e guardar essas emoções em forma de memórias. Porém, nós não temos o nosso córtex pré-frontal, que é a análise racional que a gente faz das coisas, né? Isso é certo, isso é errado, eu gosto disso, não gosto daquilo, que é a dualidade. A gente não tem isso ainda maduro. Então a gente é um serzinho puramente emocional, absorvendo circunstâncias. E aí, tudo que a nossa mãe vivenciou, nosso ambiente nos trouxe, a gente começa a, dependendo da intensidade emocional vivida, armazenar com também uma intensidade. Essa intensidade, conforme a gente vai vivendo, a gente vai somando a essa memória outras percepções. Desde o parto. O parto é um abandono para todos nós. É um trauma para todos nós. Todos nós vivemos o abandono do parto. Depois disso, você vai vivendo as interações e a criação dos nossos pais, como nossos pais tratam a gente, como os nossos amigos tratam a gente. A gente vai olhando sempre para o exterior, porque a gente tem que se educar para conviver de uma determinada maneira, se formar, ter uma instrução, casar, ter filhos ou criando aquelas expectativas, tudo muito no exterior. E a gente esquece que tem uma lente atrás da gente que, durante esse convívio todo, está formando todo o frame do que a gente está enxergando. Tudo. E a gente está reagindo da maneira com que a gente gravou aquilo lá na origem. Então, a gente diz o seguinte, as nossas emoções, elas são atemporais. Porque uma emoção vivenciada hoje, mediante uma circunstância externa, ela gatilha todas as emoções que meu cérebro interpreta serem similares, ou situações serem similares no passado. Então, se eu tenho uma dor, que nem eu falei do abandono do nascimento, né, do parto,
se eu tendo essa marca do abandono, se eu sofro um abandono hoje, eu não estou sofrendo por causa do abandono de hoje, eu estou sofrendo por causa dos abandonos que foram marcados ao longo da minha vida. Então, isso acontece com o emocional. A razão já não é bem assim, a razão já é temporal. A razão já faz comparativos. A razão já é mais o certo e o errado, o bom e o mal. Só que a razão vai nascer, quando a razão nasce, ela nasce quando a gente começa a desenvolver a linguística. Então, quando a gente começa a falar, significa que a nossa razão começa a estar num nível de maturidade do nosso córtex pré-frontal, que eu falei, né? Num nível de maturidade mínimo. Minha filha, por exemplo, eu gosto de contar essa história sempre que eu posso. A primeira palavra que a minha filha falou foi ovo. Ovo? É, só que ela falava ovo. Não foi nem papai nem mamãe, foi ovo. Que horror, ovo? Ovo. Pois é, todo mundo na expectativa do papai e da mamãe, ela falou ovo. Até hoje ela adora ovo. Então, pra vocês terem uma ideia de como é. Mas nesse momento eu pensei, minha filha está começando a desenvolver o senso do certo, do errado, da dualidade. Então ali a gente cria o nosso mundo dual, de quem eu sou, quem você é, quem é o outro, enfim, a gente começa a criar essas visões duais. Edu, o quanto que nós, ou as nossas atitudes, são frutos do meio que a gente vive? As nossas atitudes são frutos do meio a partir do momento que o meio é o meio que eu enxergo. O meio em si, ele não tem um significado propriamente dito. Ele não tem isso é bom, isso é ruim. Até porque se a gente for olhar, a questão de bom e mal é muito relativo, né? O que é bom hoje pra gente não é bom mais amanhã. Não, e não é só isso. O que é bom pra ele, às vezes não é bom pra mim. Com certeza tem isso. Então, o meio nos influencia a partir daquilo que eu já tenho interiormente. Porque, no final das contas, o meio é neutro. Eu que atribuo significado ao meio, mediante essa lente que eu comentei agora há pouco, que vai se formando ao longo da vida. Só que a gente vive e não sabe que está olhando através de uma lente. Então eu digo, o meio é ruim. Aquele ambiente tem alguma coisa que eu não gosto. Aquele ambiente, por que você não gosta? Talvez você esteja enxergando alguma ameaça naquele meio. Ou alguma coisa que vai contra algo, alguma crença que você tem guardado e que você nem sabe que tem guardado. Ao mesmo tempo, contrário. Adoro estar naquele meio. Adoro interagir daquela maneira. Por quê? Porque eu também tenho algo positivo, entre aspas, que eu atribuo como positivo a respeito daquela questão. Mas o comportamental, por exemplo, assim, vamos dizer no meu caso, o quanto a minha atitude em relação à minha vida hoje poderia ser genético e o quanto é por culpa do meio que eu vivo, vamos dizer assim. Se eu tivesse num outro meio, eu teria essas mesmas atitudes ou não? Essa é a minha... Sua pergunta é ótima. Não, você teria atitudes diferentes. Se você tivesse outros pais, seriam diferentes também. Mas o meio influencia na maneira com que eu absorvo lá atrás. Então, na formação da lente, o meio como um todo, inclua no meio os seres humanos, né, que circundam a gente. O meio como um todo faz a diferença no modo como eu estou armazenando aquelas emoções. Você imagina uma pessoa nascida no Oriente Médio, cuja cultura é completamente diferente da nossa, e alguém nascido no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no México, não importa, mas as diferenças ocidentais e orientais, né? As culturas marcam questões diferentes. Uma pessoa lá no Irã, por exemplo, tem um tipo de ameaça que aqui eu não tenho. E vice-versa. Às vezes, algo que eu enxergo como ameaça aqui, para ele é absolutamente normal lá. Então, é assim que o meio vai influenciando na nossa marcação e na nossa percepção depois. No modo como emocionalmente a gente absorve. Inicialmente, lembrando, né, a gente pega isso dos nossos pais normalmente, ou daqueles que criaram a gente, né? Então, é mais ou menos por aí. Falando da tua pergunta da genética, esse é um fator muito interessante porque hoje a gente sabe, e de algumas décadas para cá, principalmente 2 décadas para cá, vem se dando muita ênfase no estudo da epigenética na neurociência e na medicina. A epigenética é como se fosse o modo... A gente conhece, né, a genética, e aí o genótipo e o fenótipo. Né? O genótipo é a nossa funcionalidade, o fenótipo é a nossa aparência. Basicamente era isso que a gente estudava, pelo menos que eu estudei lá no primário, lá você nem lembra quando a gente estudou isso aí, faz muito tempo. Mas hoje a gente sabe que a epigenética, que é um componente de constituição da cadeia cromossômica, influencia transmitindo emoções ancestrais.
Você fala, emoções? Como é que é isso, né? Significa o seguinte na prática. Vamos imaginar que você tem um ancestral que vivenciou guerra. E a guerra é uma iminente ameaça de perda total. Eu posso perder a vida, eu posso perder um ente querido, eu posso perder bens materiais, eu posso perder tudo, absolutamente tudo. Eu vivo situações de escassez e incerteza. Eu vivo situações de abandono. Eu vivo diversas questões. Desproteção total, imprevisibilidade, enfim. Essas marcas são muito fortes. E como elas são marcadas de maneira muito intensa, elas acabam sendo transmitidas daqueles da tua geração que vivenciaram a guerra para você via transmissão epigenética. A gente chama de transgeracional. Então você cria marcas emocionais lá na tua lente que são transmitidas, não vivenciadas por você. Então esses são os dois modos básicos de constituição do nosso modo de enxergar, né? Mediante as nossas próprias vivências, o outro mediante a epigenética. E depois, conforme a gente vai vivenciando a nossa vida, o meio vai sendo um modo de interagir, mas, veja, é possível ressignificar este modo. É isso que eu ia te perguntar, como fazer isso? Primeiro lugar, Paulo, você precisa tomar consciência de que isso existe. Sem consciência, você não consegue fazer nada, exceto na própria reação. Eu gosto de fazer uma analogia, às vezes, que é mais ou menos assim. Você imagina que você está num jogo, vou falar de um jogo de futebol, você está num jogo de futebol jogando, e você não está conseguindo enxergar, para você está um caos aquilo. O time está perdendo, aquilo está um caos, uma bagunça, e de repente, por um instante, você consegue sair do teu corpo, que continua lá jogando, mas você vai lá para a arquibancada e vai dar uma olhada no jogo por cima. Aí você vai olhar e vai falar assim, não, peraí, não tem um caos. Tem uma ordem bem clara aqui, o time tá frágil ali, tá acontecendo isso aqui. Você consegue olhar o cenário. Exatamente. Aí você volta pro teu corpo e vai jogar novamente. Depois que você tomou a consciência. O jogo é completamente diferente para você. Então, eu digo assim, a primeira coisa que, para ressignificar um padrão de lidar, enxergar, sentir, sofrer e tudo mais, é ter consciência de que isso é dessa forma. Tendo consciência, você não negar o que é, porém, pelo contrário, vivenciar com bastante intensidade e intencionalmente fazer movimentos daquilo que você racionalmente quer, não aquilo que teu emocional está te guiando a fazer. Um exemplo disso você imagina que você tenha medo de uma determinada circunstância e você vai estar exposta a essa circunstância. Aí a tendência natural é fugir do que você tem medo. Ou você foge ou você ataca, nossas reações naturais. Então a tendência é fugir. Quando você toma consciência, fala, eu tenho medo disso, porque eu vou estar exposta. E estando exposta, eu posso ser julgada, rejeitada pelo outro e tudo mais. Quando você toma consciência disso, de que você tem marcas de rejeição, por exemplo, na tua infância, ou em algum momento na tua vida você marcou a rejeição, você fala, mas espera aí, isso não é verdade. O que é rejeição? Rejeição do outro? Na verdade, quando eu acho que o outro vai me rejeitar, e eu normalmente fujo, eu já estou me rejeitando antes do outro rejeitar. Então, toda rejeição é uma autorrejeição. Você não dá oportunidade de vivenciar nada, né? Exato. Nós somos mais pessimistas por natureza? Normalmente somos mais pessimistas. Não é uma regra geral, né? Tem muitas pessoas que têm um esforço em ser otimista na aparência. Mas a nossa visão de sobrevivência é um instinto muito primitivo, né? Então a gente tem uma visão de sobrevivência que nos coloca a nos proteger. Quando eu me coloco a me proteger, normalmente eu vou querer enxergar a ameaça que me cerca. E aí quando eu quero enxergar a ameaça, se eu quiser eu enxergo a ameaça em qualquer lugar, né? Nós estamos aqui num estúdio, nós três, e eu posso enxergar as milhares de ameaças relacionadas. Tem muita gente vendo a gente, aí eu já posso, não estamos só nós três, vai ter muita gente assistindo a gente. Então isso tem a rejeição. Tem outras ameaças que podem acontecer. Eu até brinco, eu falo assim, olha, para aquele que tem um radar para ameaça bem ligado, ele pode começar a pensar assim, aqui é um trajeto de avião, e se cair, já aconteceu. Viramos paranoicos. Paranoico, total, é isso mesmo, essa é uma boa palavra. É uma paranoia que é desenvolvida mediante uma visão de muito risco, muita problema, muita ameaça. Tudo num instinto primitivo de sobrevivência
que não é verdadeiro. São só emoções. O quanto esse sentimento de ameaça pode travar um ser humano? Na vida como um todo, assim. Muito, Pedro, muito. Na verdade, eu diria para você assim, os grandes bloqueios que as pessoas têm são de fundo emocional, não são situações reais. São de fundo pautado por ameaças como a que eu comentei agora, né? O julgamento, a rejeição e outros. Existe também a possibilidade da pessoa estar bloqueando a ela mesma, até conscientemente, porque ela escolhe não quebrar esse ciclo. É o que a gente chama de zona de conforto, né? Então a pessoa está numa zona de conforto que não é confortável, ela é desconfortável. O nome é zona de conforto porque ela não muda. Porém, dentro dela, ela está sofrendo com aquilo. Ela está deixando, como você falou, Paulo, de vivenciar oportunidades. Mas ela se bloqueia. Não vou usar mais a rejeição e nem o julgamento. Vou usar outras questões. Vamos pegar, por exemplo, um sentimento de inadequação. Inadequado. Aquele que não se encaixa. Sempre falta alguma coisa. Ele é insuficiente a vivenciar todas as situações. Ele precisa sempre fazer alguma coisa para se adequar. Ele faz a regra dele, é isso. Ele faz a regra dele, e a regra dele é nunca se encaixar na regra padrão que ele tem. Ele se põe como inadequado, né? Então, ele vai sofrer muito, porque ele vai sempre ser insuficiente. Gera baixa autoestima, gera a autorrejeição também. Vai gerar muitas situações onde ele vai... não me sinto bem, eu tenho dificuldade, não vou sair. Eu não vou fazer isso, eu não vou frequentar tal ambiente. Então, essas dificuldades que as pessoas vivenciam, que têm um fundo emocional, normalmente são esses bloqueios ou sabotadores que a pessoa se auto-infringe, né? Os auto-sabotagem. Quais os sinais de que esse estresse que nós geramos para nós mesmos está colocando nossa saúde em risco? Aí, Paulo, você está falando um ponto muito importante. No olhar da medicina chinesa, a questão saúde, ela não parte do pressuposto de somatizar, algo já somatizado. Por exemplo, quando eu faço um exame clínico, eu faço um exame de sangue, pego uma taxa alterada, aquilo já alterou a minha funcionalidade. A medicina chinesa parte do pressuposto de que a primeira alteração que a gente tem é de consciência. Vou usar esse exemplo do inadequado, né? Vamos imaginar, esse inadequado é um inadequado crônico, né? Ele vai se achar inadequado em todas as circunstâncias. Se na vida dele, por exemplo, ele é promovido, ele vai se achar insuficiente e inadequado àquela posição que ele tá ocupando. Isso vai gerar um nível de estresse elevado. Ele já tem um nível de estresse normalmente, porque todas as situações são desafios para ele se adequar. Mas numa situação como essa, isso vai para um nível crônico. Essa pessoa, nesse nível de consciência, vai começar a alterar a energia do corpo dela, a consciência dela, porque ela vai estar enxergando um mundo de maneira distorcida. O mundo vai ter uma ameaça que você do lado da pessoa não vai enxergar. Você vai falando, mas por que essa pessoa está com tanto medo demonstra um nervosismo, demonstra uma ansiedade, passa a não dormir, enfim. A alteração de consciência não é percebida facilmente. A primeira percepção que a gente tem é o nosso estado emocional. Se eu estou num estado emocional ansioso, ou com medo, muito preocupado, triste ou irritado, significa que eu estou preso, eu estou aprisionado num modo de sabotagem que já está pautado nessa mudança de consciência. É a partir dessa mudança de consciência que começam a ter as mudanças que nós chamamos de posturais e mudanças físicas. Posturais, você pega uma pessoa que tem medo, uma pessoa que normalmente os mais introspectivos ou que tem medo, eles tendem a se curvar para ficar numa posição de defesa, né? Então é essa a defesa. Aqueles que têm medo, mas eles têm um temperamento mais raivoso, eles tendem a estufar para mostrar que ele é maior do que ele é na verdade, mas atrás disso tem medo, né? Não é, a postura já uma alteração de consciência. E depois dessa alteração que vem junto da postural, começam as fisiológicas. Aí você começa a pegar em exames e tudo mais. Mas acho que respondendo objetivamente a tua pergunta, o primeiro sinal é a gente observar nossas emoções. Como é que a gente está se sentindo? Eu consigo sentir gratidão pelo que acontece comigo? Gratidão mesmo. E não é a gratidão construída mediante a minha razão, né? Eu preciso me sentir grato por... Não, sentir mesmo.
Sabe aquela coisa de olhar onde você está? De merecimento, é isso? Merecimento é uma ótima palavra, exatamente. O merecimento normalmente a gente não acha que merece porque a gente tem culpas do passado. Né? Uhum. Então, culpas lá no passado porque a gente sentiu, na nossa visão infantil, que nossos pais, fomos peso para os nossos pais, que tinham pouco dinheiro ou que não tinham condição de cuidar, trabalhavam muito. Então, a gente via esse sofrimento e se achava um peso. Aí eu sinto culpa e não mereço na vida adulta. Né? Então, eu me saboto, por exemplo... Num caso desse do trabalho, falando, meu pai tinha dificuldade. Então, eu não... Tudo isso inconsciente. Eu estou falando como se tivesse tudo consciente, mas não consciente. Mas o meu pai teve dificuldade. Minha família passou dificuldade. Quem sou eu que devo para eles alguém para prosperar? Eu não sou ninguém para prosperar. Então, eu não vou prosperar. Me saboto. Aí fico esse inadequado, que está devendo e não sei o quê. Sou demitido por ou incompetência ou eu próprio me demito e fujo daquela situação. A gente está falando de autossabotagem aqui, e é óbvio, a pessoa ela se autossabota não consciente, porque ninguém vai querer ir para uma posição pior do que está. Mas a pessoa também às vezes não consegue quebrar isso dentro da vida dela. Né? Tem estudos aí de PNL, etc., toda que falam sobre isso. Como que a pessoa faz para quebrar isso, Eduardo? Porque às vezes a pessoa entra nesse processo e ele é cíclico, né? Muito. A pessoa chega num ponto, ela se auto-sabota, cai de novo, aí ela sobe, chega de novo, cai de novo, e às vezes passa a vida fazendo isso. Como quebrar isso? O que você está falando, Pedro, eu acho que é legal a gente entender primeiro por que isso acontece dessa forma, né? Tem casos de pessoas que tomam consciência dos seus mecanismos, mas mesmo assim não conseguem. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que procrastina muito. Então, ela atrasa sempre, ou ela não consegue implementar determinadas coisas, ela não prospera, ela não realiza. Em resumo, uma pessoa que não realiza. Trabalha com o caos, né? Exatamente. Ela precisa se sentir devendo, porque no inconsciente dela, a identidade dela tem um componente de dívida. Então, ela não consegue se identificar. Mas isso é tão oculto, né, Eduardo? É oculto para a nossa razão, não oculto na nossa emoção, no nosso modo de agir. É muito explícito. Sim. Eu vou conversando... O cenário é esse, mas você não consegue perceber que... Exatamente. Mas o que ele pergunta, desculpa, eu peguei no meio aí da história. Como mudar isso, né? O mudar isso é o seguinte, como eu disse numa pergunta que você me fez, né? O primeiro momento é a consciência, mas isso não é suficiente. Porque o emocional vai continuar falando assim, não, tudo bem, é isso aí, razão. Mas o impulso emocional é maior do que a minha razão, o meu querer racional. Eu preciso saber disso e me fazer a pergunta, o que eu quero para mim? O que eu quero para mim? Porque de verdade eu continuo sabendo disso, quer dizer, se eu não tomo consciência, se não aí se já sabotar era. também, na verdade, né? Com certeza. Mas eu conheço pessoas que, por exemplo, chegam... um exemplo muito prático disso é a pessoa fuma, por exemplo, e fala, quero parar de fumar. Aí eu pergunto umas 5 vezes, você quer parar de fumar mesmo? Aí a pessoa fala, não, eu quero. Eu falo, por quê? Por causa disso, questões de saúde, por causa dos meus filhos, por causa disso, por causa daquilo. Mas você quer parar mesmo? Aí a pessoa vai entrando em contato com o emocional dela e, de repente, ela percebe que ela está com vontade de fumar só de falar. Aí ela fala, não, eu estou dizendo o que eu quero porque eu sei que é importante, mas eu de verdade eu não quero. Aí, usando esse exemplo, que é um exemplo talvez não tão bom, mas ele é didático, se você coloca assim, fala, olha, o cigarro pode encurtar a tua vida em tantos anos. Você tem filhos, você tem uma vida toda para viver, você tem muita energia a realizar, você tem propósitos a cumprir. Se você não tem propósitos ainda, você vai descobrir propósitos. Você tem que descobrir propósitos ainda para cumprir. E você vai entregar tudo isso para um cigarro. Então, pensa o que você quer. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a entender o que ela quer de verdade. Porque ela tem que desenvolver uma força de vontade de quebrar isso. Se ela não desenvolve essa força de vontade, ela não quebra. Tá falando aqui com uma ex-fumante.
Não, e minha mãe morreu de câncer no pulmão. E os médicos falavam, você vai morrer? Eu falava, por quê, doutor? Se eu deixar de fumar, eu não morro? Quer dizer, morrer todo mundo vai. Exato. Que isso é uma coisa que a gente tem que criar uma consciência também. Com certeza. Somos seres vivos que estamos caminhando para morrer. Agora, que não é nada também... Outro dia eu falei isso para um amigo, ele saiu da mesa e falou, não fala mais comigo. Eu falei, porque também não estamos preparados para isso, né? Exato. Mas é aquela coisa, eu só vou parar de fumar quando eu quiser. Exatamente. Não tem nada nem ninguém que me faça convencer. Não. Eu só vou conseguir quando eu quiser. Né? Quando você quiser. Ajuda muito a consciência do porquê. O seu amigo, por exemplo, quando você falou da morte, né? Nossa. Não, eu não quero falar disso. Nossa, não fala uma coisa dessa. Normalmente esses medos de morte, medo do futuro, está relacionado a uma condenação. Onde a pessoa tem medo de, em algum momento, ser punida. Tem um medo de punição aí atrás. Tudo relacionado a culpas do passado. Então eu não consigo prever ou projetar um futuro bom. Eu projeto o pior. E a morte é o pior. Eu não espero nada diferente. Não é natural, disso. Não é como se não fosse natural. Porque é natural, mas como Exato. se não fosse natural. A pessoa se revolta e tem um sentimento de falta de gratidão, na verdade. Porque se eu tenho a gratidão, eu não estou preocupado com o que está acontecendo. A morte é a punição. A morte é a punição. É isso. A gente fez uma entrevista recentemente com o Dado Schneider, que a gente estava falando sobre gerações e tal. Por que você acha que a geração de hoje tem uma dificuldade maior de descobrir o seu propósito, né? Já que a gente estava falando de propósito aqui agora há pouco. Sim. Da onde você acha que vem isso, Edu? E o que isso pode impactar na vida dessa pessoa? Porque se você não sabe o propósito que você tem, você também não sabe para onde você está caminhando. Claro. Na minha visão, Pedro... É Platão que falou, né? Se não sabemos para onde estamos indo, nunca... Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Na minha visão, Pedro, o que tem interferido muito na visão, no modo de ser dessa nossa geração mais nova, né? A minha filha inclusa, né? A minha filha tem 14 anos, então eu acho que essa geração tem um super estímulo externo. A gente tá sendo submetido a uma tecnologia, e essa tecnologia, ela acaba estimulando muito o modo exterior, ao mesmo tempo que ela poderia ser, como né? Uma coisa brilhante, maravilhosa, uma ferramenta maravilhosa para a nossa humanidade como um todo. Só que para a gente acompanhar o desenvolvimento tecnológico e usar isso externamente, a gente tem que desenvolver o interno junto. Se existe um descompasso do externo com o interno, a gente vai começar a ficar fadado a olhar muito para fora. E esse fora, ele está sendo estimulado numa velocidade assombrosa, como a gente nunca viu. A previsão é mais ou menos assim. A nossa capacidade de processamento de informações, nossa capacidade como humanidade, como tecnologia, tá? De informações de hoje, vai ser multiplicada, uma referência. O que a gente demoraria 10 anos hoje, daqui a 1 ano e meio, usando inteligência artificial e processamento quântico, vai ser feito em 2 minutos. Então, 10 anos em 2 minutos. Você imagina a quantidade de avanço e processamento que vai acontecer. Esse estímulo externo leva as pessoas, então, a ficarem muito presas e super estimuladas externamente. E nunca trabalhando o interno. Você imagina o seguinte, eu comentei que a gente tem uma lente atrás que a gente percebe e tudo mais. Essa lente então, uma fotografia, certo? Eu não estou dinâmico, eu não estou acompanhando a realidade que é impermanente. Então, a realidade é impermanente. Por mais que essa mesa que a gente está apoiando o nosso copo aqui, computador, microfone e tudo mais, ela pareça estática, né? Pareça algo morto, ela não é. A gente só não tem a percepção de que ela, aos poucos, ela vai se degradando, aos poucos ela vai mudando a constituição atômica dela, molecular dela, então ela vai se deteriorando naturalmente, mas a gente não percebe, porque o espaço de tempo para perceber isso é muito longo. Mas a gente não acompanha, então, a impermanência, que é uma realidade. É uma realidade da natureza. Tudo é impermanente. Se eu tenho uma lente que vê fotografia, não acompanha a impermanência no ritmo de hoje, você imagina no ritmo de transformações externas com esse nível de processamento que a gente vai ter. Então, se está ruim hoje nesse aspecto, Pedro, pode piorar muito se a gente não reverter
e passar a também investir nesse olhar interior. E as pessoas cada vez mais vaidosas, né, Eduardo? Sim, também. Que fica uma coisa meio, né, não dá... Como é que você vai satisfazer as pessoas emocionalmente com todo esse grau de vaidade com as redes sociais? Cada vez mais consumistas, né? As pessoas querendo mostrar uma coisa que elas não são. Então, a gente tá lidando com uma não realidade, né? Exatamente. Agora, quais as doenças psicossomáticas que as pessoas podem ter por conta do desequilíbrio emocional? Aí a gente está falando de uma gama muito grande de doenças, na verdade todas. Todas. Mas as principais, as que mais... O que a gente vê mais hoje, e muito comuns, se você pegar, por exemplo, uma gripe, simples gripe, que é uma diminuição do sistema imunológico. Ela é gripe, sinusite, rinite, esse tipo de doença do aparelho respiratório, diz respeito a uma estagnação da energia do fígado, olhar da medicina chinesa. Estagnação da energia do fígado, que prejudica a produção da nossa energia de defesa, que é difundida pelo pulmão. Então eu fico doente porque eu tenho uma questão de estagnação da energia do fígado. Que é raiva? Da onde vem isso? Raiva. Você já está conhecendo medicina chinesa. Raiva. Dr. Zhou. Raiva, mágoa, frustração. Três bases. Agora, essas três são muito... Imagina o leque que significa essas três coisas, né? Mas elas vão produzir, essencialmente, essa baixa do sistema imunológico, que nós chamamos da energia de defesa, chamamos Wei Qi na China. E essa energia de defesa, ela vai produzir um estado depressivo, um estado de tristeza. Porque sempre que eu tenho uma déficit dessa energia no pulmão, eu fomento o que a gente chama de elemento metal, que é um elemento da tristeza. Então, eu vou ter como efeitos disso não só a questão do aparelho respiratório, mas eu normalmente tenho aquele sentimento de, putz, não estou disposto. Estou indisposto, perco vontade, melancolia e por aí vai. Então, esse é um. Segundo, doenças gastrointestinais. Uma gastrite, por exemplo, da mesma maneira, também é uma questão que vem do fígado, só que aí, ao invés de prejudicar o pulmão, vai prejudicar o estômago, ou a energia que a gente chama de baço pâncreas. O que acontece? O fluxo de energia do nosso corpo, o chamado Qi, ele normalmente, se você pegar a digestão, a nossa digestão é descendente. Quando eu bloqueio essa energia, porque eu tenho questões emocionais que estão influenciando para isso, eu crio o que a gente chama de fluxo de Qi contracorrente. Então ele vai tender a subir, eu posso sentir azia, refluxo gástrico, esse tipo de coisa. Tudo por fundo emocional. Então, na medicina ocidental, a gente trata com omeprazol e outros tipos de medicamentos. Na medicina chinesa, a gente vai trabalhar o fogo do fígado, a energia do fígado. Então, é um outro tipo de abordagem. Eu acho as duas medicinas complementares, eu não acho que uma exclui a outra, né? A medicina ocidental, fantástica no quesito, né? Como é que eu vou corrigir as coisas que estão manifestadas. Com química, né? Com química, com as cirurgias, com toda a tecnologia que hoje a medicina tem, que é um avanço fantástico também. A medicina chinesa, ela trabalha não só nessa correção também, só que com uma outra abordagem, mas muito no preventivo. Então você previne, porque como a alteração começa lá na consciência, a gente vai trabalhando a energia do corpo antes dela se manifestar. Então é isso. Além dessas, nós temos diversas. Vamos até o carcinoma que você comentou, né? Então, por que uma pessoa desenvolve um carcinoma fumando e outra pessoa não desenvolve o carcinoma fumando, né? Diz respeito à consciência. Então, tem questões emocionais que envolvem a questão da pessoa ser mais propícia ou vulnerável a desenvolver aquilo. Normalmente porque acaba tendo um déficit de energia vital que a gente chama de Jing, uma energia que fica no rim. Então, começa com déficit de energia do rim, causado por um consumo excessivo de energia para lidar com as emoções, e você pode desenvolver uma vulnerabilidade a um carcinoma, por exemplo. Né? E a pessoa, ela consegue, em algum momento, conter aquilo? Consegue, até no início Na verdade, o trabalho preventivo é sempre o melhor, mas vamos imaginar que o carcinoma se desenvolveu. Aí é um trabalho conjunto da medicina ocidental com a medicina chinesa. E sim, consegue... Eu vejo que os casos que eu tenho de carcinoma desenvolvido,
e aquela pessoa que faz a cirurgia e que não reincide, todas elas tiveram uma mudança de consciência. E essa mudança de consciência se refletiu em mudança de hábitos. Então a pessoa mudou a vida. Então ela teve um câncer, ela fez um tratamento, fez uma cirurgia, se curou, e aí tem um período de monitoramento. Durante esse período de monitoramento, a consciência dessa pessoa mudou. Às vezes pela própria doença, às vezes porque ela fez um trabalho de, é um sinal, eu preciso ir para dentro e entender o que está acontecendo comigo. E aí esse trabalho de consciência fez a pessoa trabalhar também diferentemente na vida dela. Então ela desenvolveu novos hábitos, novos... Tudo é emoção, Eduardo? Praticamente tudo. Toda doença pode ser psicossomática ou toda doença é? Toda doença é. Exceto, dá pra gente dizer o seguinte, a pessoa teve uma exposição química, então ela teve uma exposição química. Ao mesmo tempo, daria, numa visão mais ortodoxa, dá até para pensar assim, tá bom, por que a pessoa teve a exposição química? Então, mas não indo para esse caminho, dá para dizer o seguinte, exceto nesses casos, as doenças todas são manifestadas por questão emocional. É assim que é. Na verdade, o nosso corpo é uma manifestação da nossa mente. Não é que eu tenho um cérebro, um corpo, um cérebro que tem uma mente. A mente vem primeiro e a mente manifesta o corpo. Nós somos a manifestação da nossa mente, não é separado, é a gente que separa. Então, a nossa sociedade está bem doente, né? Porque acho que nunca se tomou tanto remédio. Não, é verdade. Acho que nunca se tomou tanto remédio e nunca teve tanta gente dependente disso, né? É verdade mesmo. Isso mostra que o psicológico está abalado da humanidade? Sim. A gente vê até índices de suicídio, subiram muito entre adolescentes, entre jovens adultos, entre adultos. Todos os níveis tiveram aumentos de nível de suicídio. Por que isso acontece? Tem algum exercício que a pessoa possa fazer em casa para ela se acalmar? Porque, por exemplo, vou voltar na cadeira. Antes de jogar a cadeira na cabeça de alguém, tem algum exercício que eu tenha que fazer? Não vou fazer isso, não vou. Como é que a pessoa pode reverter? Tem. Coloquem as mãos na mesa. Deixa as mãos na mesa, deixa os ombros soltos e leva a atenção de vocês para a mão de vocês. Percebe a temperatura que ela está. Percebe a sensação na palma e no dorso da mão. Vê se vocês conseguem perceber a corrente sanguínea, a pulsação nos dedos. Normalmente é mais simples de perceber na ponta dos dedos, onde está apoiado. Tenta perceber também a respiração de vocês conectada com essa sensação da mão e com a pulsação. Quando vocês inspiram, deixa a inspiração acontecer nas mãos. E quando expira, deixa a expiração acontecer nas mãos. Pronto, pode olhar. Como é que vocês estão percebendo as coisas? Isso é uma meditação, né? Que durou 30 segundos ou menos. Se a gente leva a nossa mente para um momento de agora, intencionalmente, e não que eu vou tentar fazer isso, porque a razão fica assim, eu preciso fazer isso, eu preciso. Eu abandono o ter que e venho para o mundo do sentir. Eu sinto o que está acontecendo agora. E esse é um exercício muito simples, de observar a mão. Você pode fazer a mesma coisa simplesmente respirando. Faz 10 ciclos de respiração, inspira profundamente. É o famoso contar até 10, que a avó falava, conta até 10. Antes de... É o famoso contar até 10, com uma intenção um pouco diferente por trás. Porque lá a avó estava falando, conta até 10 para se acalmar. Eu digo, conta até 10 para nada, só para estar presente. Não é nada. Abandona qualquer propósito. Simplesmente esteja. Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer no momento que ela está no ápice para dar voltar. Qualquer. Porque a raiva é uma péssima conselheira, né? Não, mas com certeza. Então, antes de... E como é que a gente pode construir uma inteligência emocional? Não só a raiva, Paula, mas todas as emoções, quando elas estão intensificadas, que é o nosso momento de estresse, são péssimos conselheiros. Sim. Jamais, porque elas distorcem a mente. A mente na medicina chinesa, a gente chama atentividade, chamada de Shen. O Shen fica perturbado toda vez que a emoção está nos dominando. Então, o Shen acalma, isso que a gente fez agora, que traz a nossa energia para um nível mais equilibrado, vamos chamar assim, mais homeostase do que alostase, né? Então, se dá uma diminuída. É
é um processo que deixa a mente mais clara. Por isso que eu falei, como é que estão percebendo a coisa. Então, abre a visão, né? Abre a visão. Agora, você fez a pergunta, né? Repete, por favor, como como a gente fazer para a nossa inteligência emocional ficar mais inteligente, ficar mais aflorado, né? Esse é um processo de mudança de consciência e hábito. Não é um processo pontual. Você tem que incorporar na tua vida certos hábitos ou certas práticas que vão te fazer cultivar uma nova consciência no dia a dia. Então, um processo terapêutico é uma boa alternativa, porque é onde eu vou para dentro e conheço um pouco melhor como eu funciono. Sem dúvida nenhuma, é um processo importante. Meditação é algo importante? Muito importante. Práticas físicas é algo importante? Também é muito, muito importante. E aí tem as práticas orientais, eu sou instrutor de Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Então, Tai Chi, o Yoga, mesmo Kung Fu, são práticas diferentes, mas todas elas trabalham a consciência. Então, esse tipo de coisa, alimentação. As pessoas, às vezes, gastam fortunas para entender como comer bem, sendo que o que elas precisam é, na verdade, só perceber o que elas precisam. Né? Sentindo falta, vontade. Exatamente. Então, vai até da percepção, tanto em quantidade quanto no que comer. Então, você é adepto da dieta vegetariana? Não necessariamente. Não necessariamente. Para mim, a gente tem que comer o que a gente precisa. Né? Então, se eu vou vivenciar a guerra, eu não posso comer alface, porque eu vou ter que vivenciar uma guerra que precisa de uma energia de expansão. E dessa energia de expansão, a carne vai dar. Só que eu não preciso comer carne todos os dias. Quando eu preciso comer? Quando eu sinto que eu preciso dessa energia de expansão. Então, tudo vai para um nível mais interior. Te resumindo, Paula, tudo aquilo que a gente fizer para ir para dentro, perceber mais o interior, desenvolver mais autoconsciência e praticar isso. Não adianta nada fazer trabalho intelectual. A gente tem que praticar, vivenciar isso. Melhor para o nosso equilíbrio emocional. Esse é um resumo da história. Você falou em estar presente. Sim. Né? Você acha que o fato das pessoas hoje viverem ou ansiosas pelo futuro ou saudosas do passado é um fruto de é um motivo de estresse? Não tenha dúvida, Pedro. Na verdade, o motivo pelo qual as pessoas ficam presas ao passado ou projetando o futuro é a falta de percepção e satisfação com o presente. Agora, por que a pessoa não está satisfeita com o presente? Porque ela está presa na lente dela. Voltamos para a história da lente. A lente dela está falando, o momento é insuficiente. Eu preciso de algo mais. Isso aqui não é bom. O que eu estou fazendo está errado. Não, o que você está fazendo, você, na tua lente, está dizendo que está errado. O que você está fazendo é o que está se manifestando. Então, se a pessoa não toma consciência, ela não sai do jogo e vai para a arquibancada, ela não sabe disso. Ela vai continuar jogando achando que ela está jogando mal, que o time está ruim, que a vida é um caos e tudo mais. Então, o fato das pessoas estarem indo para o futuro ou para o passado e não vivenciando agora é justamente uma característica natural da nossa mente dual. É natural isso. Agora, eu tenho que vivenciar essa lente dual, eu sei, ela existe, eu não tenho como apagar ela, não, sai, eu vou viver na unidade, em êxtase no nirvana, aqui agora com uma visão não dualista o tempo todo. Não. O que eu vou fazer, na verdade, é saber que existe essas outras alternativas, esse outro modo de olhar para a existência, para mim mesmo. E aí eu estou submetido à minha lente, sim, mas eu não estou mais escravo dela. Então, eu posso ir para o futuro, posso ir para o passado, mas eu também, a hora que eu quiser, a hora que eu tiver a minha consciência de que isso está acontecendo, eu estou só agora, e isso é suficiente. Apesar dos impulsos emocionais nascerem, porque as lentes estão lá, mas eu não estou escravo deles. Essa é a questão. Agora, como é que a gente ressignifica o passado? Porque passamos, você disse que desde os 6 meses na gestação, nós já estamos sentindo e com as emoções já sendo construídas. A partir do nosso nascimento, não só pelo nosso passado, pelo que a gente vem passando, construímos traumas também de situações externas. Sim. Como é que a gente olha para esse passado e a gente consegue ressignificar e trazer para o nosso presente sem que eles nos causem problemas emocionais?
a manifestação emocional sempre vai acontecer. A partir do momento em que eu ressignifico, e eu vou falar como a gente pode fazer isso também, a partir de um olhar de substituição, mas a partir desse momento eu consigo tomar ações diferentes, aquela mudança de hábito que eu falei. Então, ao invés de fugir, eu vou vivenciar a situação conscientemente. E vivenciando a situação conscientemente, se eu repetir esse novo padrão, aquela influência emocional vai diminuindo, diminuindo e diminuindo. É como se eu tivesse um tubo de água único. Então, eu tenho uma entrada e uma saída. Se eu tenho um gatilho externo que me desperta determinada emoção, a consequência é raiva, por exemplo. Então, eu tenho o gatilho externo, eu vou ter raiva por causa de um trauma, tá bom? Legal. Aí eu vou criando uma ressignificação, que eu vou comentar, falei que prometi e vou fazer. A gente vai colocando derivações nesse tubo. E quanto mais eu repito, e quanto mais eu experiencio novas possibilidades, mais derivações eu vou criando, e menos água cai naquele tubo original da raiva. Eu vou vivenciando outras coisas. É assim que uma pessoa, por exemplo, que é ator, vira, ao mesmo tempo, um empresário. Ou uma pessoa que é engenheiro, vira especialista em medicina chinesa. É porque você vai experienciando a vida, você acaba não se limitando. Vai dando alternativas. Você vai experimentando uma expansão da consciência, e expansão de consciência e expansão de possibilidades. Se você vivenciar um trauma do tipo... eu tenho um pai muito crítico. Vamos imaginar que a pessoa tem um pai muito crítico, que nunca elogiou, batia. Então tem agressões físicas, agressões intelectuais, emocionais. Então é um pai distante, agressor e tudo mais. Então eu tenho um trauma relacionado à figura masculina. E aí eu cresço com esse trauma. E eu desenvolvo muita raiva, medo ao mesmo tempo. Então eu vou ter um problema para vivenciar um relacionamento profissional, pessoal, com pessoas que têm um perfil semelhante ao do meu pai. Eu vou ter muito medo e muita raiva da pessoa. Normalmente você vai ou evitar, ou vai agredir, ou vai se submeter. Depende muito de cada um, porque depende do temperamento e das outras necessidades que a vida se manifestou ali. Só que essa raiva do pai, em muitos momentos, a visão é assim: como é que eu ressignifico isso? Como é que eu vivo sem esse medo? Eu sei que eu tenho esse trauma. Faço um processo de análise dos meus medos, tal, eu lembro desse trauma, e aí meu medo e minha raiva estão associados a esse trauma. Como é que eu mudo isso? A mudança, o panorama, né? A mudança vai partir de um seguinte prisma. Eu tenho raiva do meu pai. Por que eu tenho raiva do meu pai? Porque ele me causou um mal, ele só me criticava e tudo mais. Será que o seu pai tinha condição ou consciência para reagir de outra forma? Você tinha consciência ou condição de consciência, de percepção, de sentir de outra forma? Não tinha. Eu era uma criança. Tudo bem, mesmo seu pai sendo adulto. Será que ele tinha consciência e condição, mediante o contexto emocional de vida dele, de agir de outra forma? A pessoa normalmente pensa e responde alguma coisa assim: meu pai foi tratado assim, 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 assim pelo meu avô. Então ele vai criando uma consciência de que aquilo era o que o pai pôde entregar num primeiro momento. No segundo momento, vai pensar assim: qual era a intenção do pai ali? Por que o pai fazia aquilo? Claro que tem situações e situações, né, Paulo? Tem situações realmente de abusos. Sim, aí são patológicos, mesmo, né? Aí são condições patológicas. Mas pensando numa condição de uma família que não tem essa patologia associada, mas sim tem uma condição emocional, aí você vai ver que o pai pensa assim: tem que tratar no casco para aprender a ter casca e lidar com a vida no futuro. É a maneira que ele sente. Exatamente. Então, aí você vai perceber que aquela raiva que a pessoa tinha do pai pode ser ressignificada. Mas tem um terceiro passo ainda. A raiva que ele sente do pai, na verdade, é uma raiva dele mesmo. Porque o que ele sentia enquanto criança era que ele não era nunca bom o suficiente para esse pai. Esse é o terceiro nível de tomada de consciência. Então, todo o sentimento emocional que a gente tem, todo trauma, cria situações que não dependeram do fora, na verdade, dependeu de como eu o absorvi. Então, eu posso fazer uma análise,
ou reviver algum aspecto e pensar de outra forma, de uma maneira, como aquilo me ajudou a me formar também, de uma maneira positiva. Mas, no final das contas, eu tenho que ver como aquilo foi administrado e enxergado por mim. Então, eu não tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva de mim mesmo, porque eu era insuficiente para aquele cara que eu queria ser suficiente, para o qual eu queria ser suficiente, né? Então, no final das contas, é isso. Se eu fosse resumir o que eu estou te falando em poucas palavras, é enxergar outras faces dessa história. É isso. Edu, e o que leva uma pessoa a repetir padrões durante a vida toda, esperando obter resultados diferentes, né? É até fisicamente impossível. Exato. Mas o que leva a pessoa, sabendo que ela não tem o resultado que ela quer, em N situações, ela repete aqueles padrões a vida toda e espera um resultado diferente? Não, eu só complementando. Que tem pessoas que falam, eu fiz tudo, toda vez eu faço a mesma coisa, quando chega a minha hora não dá certo. Aí eu faço a mesma coisa, quando chega a minha hora, não é assim? É isso. Essa é o tal do sabotador que a gente estava falando. Invariavelmente, isso que eu estou falando não tem exceção. O nosso comportamento sempre prevê um ganho. Mesmo que racionalmente eu diga que não tem um ganho ali, emocionalmente eu enxergo um ganho. Exemplo, quando eu caminho, chego num ponto, acabo retrocedendo, a coisa não vai em frente, é porque estar exposto àquela condição me traria algo ruim ou uma perda emocional. Racionalmente eu falo, eu gostaria de cruzar a linha. Mas por que eu não estou cruzando? Porque o meu emocional está falando, se você cruzar, você vai estar exposto, você vai perder isto. Alguns exemplos esses exemplos que a gente olhou aqui. Você vai estar exposto, vai ser rejeitado. Quando você aí, você se auto-rejeita. Ou, você não merece, então você não pode conquistar. Pode voltar, porque se você conquistar, a culpa vai ser tão pesada de você ter, por exemplo, chegado num lugar que teu pai ou tua mãe não chegaram, então você vai ter Isso é invariável, tá? A gente não tem consciência do que é, mas um fato, eu repito padrões porque eu enxergo um ganho, emocionalmente falando. Mesmo que seja alguém falar pra você, nossa, tão esforçado, né? Exato. Não te reconhecem. Exatamente. Né? Gente, isso é tão repetitivo, tem tantas pessoas que passam por isso que não sabem como cruzar a linha, né? Porque tem medo de perder. O modo de entender é o que eu tô achando que vai acontecer se eu cruzar essa linha. O que vai acontecer quando cruzar a linha? De novo, né? É interior. Eu tenho que acessar isso. A pessoa vai descobrir que tem uma dor. Fala, não, mas é o que eu quero. Pois é. Então, projeta isso mentalmente. Faz uma projeção de uma imagem onde você está indo, cruzando a linha. Vai dar uma dor. Aí, que dor é essa? Essa dor tem relação com a marca que diz que vai ter um prejuízo no caso de cruzar a linha. E é ela que está fazendo todo momento você voltar. O famoso voo de galinha, né? Então, enfim, eu gosto de chamar de síndrome da Fênix também. Aquele que... síndrome da Fênix é um pouquinho diferente. Síndrome da Fênix é assim, a pessoa tem uma mão de prosperidade. Então, de prosperidade não no sentido financeiro só, né? No sentido de prosperidade de avanços na vida, na saúde, nos relacionamentos. Então, ele prospera. Só que depois, chega um determinado momento, ele despenca e perde tudo. Perde relacionamento, perde dinheiro, perde família. Conheço várias pessoas assim. E aí depois você vai ver que ao longo da vida ele conseguiu se reerguer novamente. E novamente ele repetiu esse padrão. Fala, caramba, a pessoa tem uma capacidade de renascer das cinzas enorme e depois ele cai. É porque no inconsciente, no emocional dele, tem um limite onde ele pode chegar. E ele tem prazer nesse processo do renascer. Então ele tem que perder, sofrer, para ter a capacidade de renascer e provar a capacidade. Então é um mix de coisas aí. Ele prova a capacidade de que ele pode renascer, só que ao mesmo tempo ele chega num momento e fala, aqui já não tem mais graça. Ou eu não mereço. E aí, ao invés de ele fazer isso, né, ele subiu, chegou no patamar e sobe mais, para ele é o renascer, despenca. E como resolver isso? Nasce novamente. É o mesmo processo do cruzar a linha. O mesmo processo. Por que acontece esse patamar e eu perco? O que acontece? O que eu estou precisando reviver aqui? O que eu vou perder? Vai perder a capacidade na verdade, a oportunidade de provar a capacidade.
é uma situação que com o tempo vira patológico, porque no final da vida a pessoa entra num surto depressivo, né? Você perguntou das doenças, né? Nós falamos um pouco das somáticas no sentido do físico, mas tudo isso pode levar a estados de doenças mentais, né? Então, depressão, pânico, síndrome do pânico, burnout e tudo isso que a gente vê muito hoje, né? Então, e a pandemia piorou muito essa questão, né? Então, a gente tem ondas, né? Então, a pandemia foi uma grande onda. Agora a gente tem essa revolução da tecnologia que ainda não está, mas como eu disse, em pouco tempo a gente vai vivenciar muitas mudanças e intensas, muito intensas, e isso vai ser complicado se a gente não souber lidar com esse nosso interior. O que é a síndrome do pensamento acelerado? A síndrome do pensamento acelerado... Sabia que existe isso? Não. Existe. Entre várias as TDAHs da vida. Existe a síndrome do pensamento acelerado. Eu gosto de chamar de síndrome do devedor também. O pensamento acelerado é aquele que está sentindo sempre uma situação de dívida, insatisfação, perda. Então ele vai sempre estar num estado de busca de um momento futuro onde ele vai estar pleno ou cobrindo aquela dívida. Depende da dor. O pensamento acelerado, ele não tem uma única causa. Ele vai ter múltiplas causas. Só que ele vai ser tão mais acelerado quanto maior for o gap daquela insuficiência que ele sente. Essa que é a regra dessa história. Então quanto maior a sensação de insuficiência da pessoa, a insuficiência você pode chamar de baixa autoestima, inferioridade ou qualquer coisa dessas que são marcas emocionais. Quanto maior é a síndrome do pensamento acelerado, porque ela vai estar sempre buscando um estado onde ela não acelera. Detalhe, isso faz parte de uma identidade da pessoa. Então, por mais que ela fale, não aguento mais isso, ela não consegue deixar, exceto se ela tomar consciência das coisas que a gente estava falando agora há pouco. Edu, olhando da margem, o ser humano é um ser complexo ou é até um ser simples de se entender? Eu acho que a resposta é dupla aí, Pedro, porque é complexo, porque é complexo no sentido da nossa mente, do entendimento da nossa mente racional, tá? Nossa mente racional nunca vai entender o que é o ser humano, nunca. E a questão é que nós nos identificamos muito com a nossa mente racional. Quando a gente vai tentar entender logicamente como a gente funciona e como as coisas funcionam, como o mundo funciona, a gente vai entrar em parafuso, vai ficar muito complexo. Porém, quando eu vou para o mundo emocional, quando eu vou para o mundo de consciências mais elevadas, esse mundo de consciências mais elevadas é simples. Por que é simples? Porque a verdade é que só tem agora. Não tem amanhã, não tem ontem, não tem. Na verdade, só existe agora. Então é simples, é só viver agora. Só que enquanto eu estiver identificado com essa dualidade, né, da razão, eu vou estar nesse estado de busca, e é um estado natural. Como eu disse, a mente tem uma característica dual. Nossa razão é dual. Sem dualidade não tem razão. Como é que eu vou fazer uma associação lógica sem razão? Não tem. Como é que eu vou dizer, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo? Com a razão. Só que eu não posso ficar escravo ou prisioneiro, acho que a melhor palavra é identificado com a razão. Eu tenho que saber que eu sou algo mais do que a razão. E quando eu sei que eu sou algo mais que a razão, eu vivo também no mundo racional. Vivo nele. Só que eu não fico preso a ele. Eu vou para lugares ou consciências que transcendem esse mundo da razão. Então, inclua aí o próprio mundo emocional, né? O emocional também tem uma ligação com essa dualidade, mas um mundo de consciências com uma consciência maior que transcende essa dualidade. Então, eu acho que na transcendência da dualidade é simples, na dualidade é extremamente complexo. Olha, eu acho que a gente tem que fazer uns 4 programas com o Eduardo. Não é? Nossa Senhora. Eduardo, infelizmente nosso tempo já voou. Claro, Paula. Eu queria que você falasse o que é uma pessoa ser um gigante. Uma pessoa ser um gigante. Uma pessoa ser um gigante é a pessoa que é grata. É uma pessoa que é conectada com ela mesma, conectada com o mundo, com os outros. Eu acho que a palavra gratidão resume o que é uma pessoa gigante. As maiores pessoas que eu conheço
são pessoas que são muito gratas. E às vezes essa gratidão, ela não precisa não é aquela história idealizada de estar manifestada o tempo inteiro, não. Mas aquela pessoa, ela tem esse sentimento de gratidão e volta para ele muitas vezes. A gratidão, ela traz muitas coisas. Ela traz humildade, ela traz reconhecimento e prosperidade. Então. Edu, e se de tudo que você aprendeu na vida, de tudo que você estudou, você pudesse tirar uma única coisa para deixar para quem está assistindo a gente agora, o que ia ser sua dica de ouro, aquela para essa pessoa levar para a vida inteira e de repente mudar o rumo da vida que ela está tomando hoje, qual seria essa dica? A dica é, se ainda não faz parte da sua vida, inclua na sua rotina diária um trabalho interior. Pode escolher aquilo que você se identifica, aquilo que te faz brilhar, te dá uma vitalidade, mas inclua na tua vida um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de desenvolvimento da tua consciência interior. É isso. Foi bom demais, né? Muito bom! E olha, você que está assistindo a gente, não deixa de se inscrever, não deixa de comentar e de divulgar o vídeo para quem está vendo também, né, Paulinha? Não, porque o assunto aqui, eu acho que todo mundo tem algum pontinho que vai falar, nossa, vai cair uma ficha. Compartilha, assina o sininho aí, clica no sininho para receber nossas notificações. Deixa seus comentários. A gente quer conversar, a gente quer fazer disso uma grande comunidade. Edu, muito obrigado pela tua presença e por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Eu que agradeço, Pedro, Paulo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nosso. Está convidado já a voltar na nossa Já está academia. aceito também. Obrigado. Que maravilha. E para terminar, Edu, a gente sempre olha para aquela câmera ali e dá um tchauzinho, que semana que vem claro. A gente volta, tá Vamos bom? lá. Até! Tchau, gente. Vem aí o prêmio Gigantes do Ano, uma noite única a ser realizada em Portugal, onde os maiores nomes das mais diversas áreas dos países de língua portuguesa serão premiados e reconhecidos. E você pode se inscrever através do site www.gigantesdoano.com.br. Você é uma pessoa que faz a diferença em sua comunidade? Então temos uma oportunidade imperdível para você. O Prêmio Gigantes do Ano está com as inscrições abertas e você pode ser um dos homenageados. Isso mesmo, o Gigantes do Ano celebra aqueles que se destacam como líderes e empresários nas mais diversas áreas. Esse é o momento de mostrar suas conquistas e crescimento e ser reconhecido internacionalmente. Seja um protagonista do seu mercado. Realizado em Portugal, esse evento exclusivo reunirá líderes e influenciadores de todo o mundo em uma noite de gala. Imagine-se cercado por gigantes em um ambiente dinâmico onde você pode expandir suas conexões, interagir com protagonistas do mercado e poder também compartilhar suas experiências e aspirações. Além da cerimônia, os premiados terão suas histórias publicadas em um livro especial que estará disponível nas principais livrarias. E mais, os premiados serão entrevistados em um programa no canal Academia de Gigantes, onde poderão dividir sua trajetória e inspirar outras pessoas. Não perca tempo, as inscrições estão abertas e são simples. Acesse o site oficial do prêmio e inscreva-se. Este é o seu momento de brilhar. Venha fazer parte dessa celebração que une culturas e destaca as contribuições da comunidade lusófona. Torne-se um gigante do ano e mostre ao mundo o seu verdadeiro valor. Inscreva-se agora e faça a diferença. Nós, da Academia de Gigantes, estamos torcendo por você.